dicas para você não ser esculachado pela polícia e como formular alguns pedidos sem não passar a impressão de que você está afrontando ou desafiando ela. Eu tô sendo levado pra delegacia pra ser ouvido e eu ainda não sei o que eu fiz que está fazendo isso acontecer. Assista esse vídeo até o final porque a última dica provavelmente vai te livrar de uma enrascada. Vale dizer que tudo isso que eu tô dizendo aqui não é o procedimento legal a ser seguido, mas infelizmente é o que a gente acaba observando inúmeras vezes na prática. Todas as dicas, elas giram em torno da máxima de que você não é obrigado a produzir provas contra si. É justamente por isso que você pode formular a seguinte pergunta para quem tá te conduzindo para a delegacia: eu estou sendo levado como testemunha ou como interrogado? Algumas coisas sinalizam que você vai ser ouvido na qualidade de testemunha. Embora isso vá gerar discussão nos comentários, verdade é que, em regra, você, na qualidade de testemunha, não é conduzido algemado para a delegacia. Se estiver na delegacia, você e outras pessoas do mesmo recinto para serem ouvidas, você provavelmente será ouvido antes dos demais. Se você estiver sendo ouvido como testemunha, saiba, visto mesmo, que você é obrigado a dizer a verdade sobre tudo aquilo que lhe é questionado. Entretanto, você pode permanecer em silêncio se você perceber que a sua resposta que você vai dar pode ser usada como uma prova criminal contra você mesmo. E neste caso, você simplesmente informa: eu gostaria de ficar em silêncio com relação a essa pergunta. Neste caso, você poderá ficar em silêncio somente com relação a essa pergunta. Se por um lado você tem o ônus de dizer a verdade sobre tudo aquilo que lhe é questionado, por outro lado, você não é obrigado a fornecer a senha do seu celular ou permitir que eles segurem o seu celular para ser analisado posteriormente. Eu tenho convicção, muitos virão aqui dizer que a polícia nesse momento vai dar um tapão no sujeito. Se esse for o seu caso, peça que eles forneçam algum recibo que o celular está ficando em posse deles, e como você figura na qualidade de testemunha, a emissão desse recibo pode gerar alguns problemas processuais posteriormente. E justamente por isso, essa situação será vista com cautela em relação a você. É importante dizer que a sua ignorância com relação à lei nesse momento é o teu pior inimigo. E é sabendo dessa ignorância que os agentes de segurança, em regra, na prática, eles acabam realizando uma pré-entrevista. Ou seja, antes de te levar para o local onde você é ouvido de forma definitiva, eles te realizam uma série de perguntas em outro local. Foi ouvindo relatos de inúmeras pessoas que foram ouvidas nessas condições que a maioria massiva delas traz o seguinte relato: o agente de segurança, em regra o investigador da Polícia Civil, acaba questionando para a testemunha: você tem alguma coisa para esconder? Se você não tem nada para esconder, abre o seu celular, é o melhor que você pode fazer. Ou algo no sentido de que se você não fez nada errado, é melhor você esconder nada. Aliás, muito provavelmente esse será o teor de inúmeros comentários que vão aparecer aqui. Outro comportamento também observado na maioria massiva dos casos é o sujeito que está fazendo aquela pré-entrevista, ou então o sujeito que está entrevistando no momento da oitiva, ele dizer para você que você pode sair dali preso se você mentir. Neste caso, é importante lembrar que, se por um lado é verdadeiro que você pode sair dali preso por cometer o crime de falso testemunho, também é verdadeiro o fato de que você pode voltar atrás, ou seja, se retratar, e, neste caso, você não responde pelo crime de falso testemunho. É bem provável que muitos irão dizer que eu estou ensinando o malandro a mentir perante a autoridade policial. E, em verdade, não. O que eu estou fazendo é simplesmente dizendo qual é o direito que aquela testemunha tem. Neste mesmo sentido, só que olhando por outro vértice, é como se eu dissesse para as pessoas: vejam, a legítima defesa pode te absolver do crime de homicídio. Dizer isso não faz as pessoas saírem por aí matando mais pessoas. Vale acrescentar aqui, a palavra da polícia tem uma presunção iuris tantum, ou seja, ela é sempre pensada como verdadeira, mas ela admite provas em sentido contrário. Em outros termos, a palavra da polícia tem uma força muito grande, mas ela pode ser desmantelada. Quem tem a obrigação de provar que a polícia está mentindo é você que está fazendo essa alegação. É justamente por isso que numa situação como essa, é importante que você adote duas medidas para a produção de provas que você pode utilizar se você vier a ser prejudicado. É importante que você sempre produza essas provas, porque você nunca sabe a situação que está vindo na sequência, se ela vai te prejudicar ou não, e o momento de produzir aquela prova já terá passado. Ou seja, vocês devem estar focados em produzir a prova, independentemente do resultado que ela vai gerar. A primeira dica é, na eventualidade de você perceber que está entrando numa situação como essa e você ainda estiver com o seu celular, abra-o, coloque-o no modo avião, ative um gravador de voz, bloqueie a tela e deixe o celular gravando. Assim, o celular irá registrar não só a sua fala enquanto estiver próximo ao aparelho, como também vai registrar o que a polícia estiver falando quando estiver longe de você. Assim, na eventualidade de você ter conseguido ativar esse gravador e esse celular ainda está junto de você, confiante que o celular ainda está gravando, narre de forma discreta as coisas que estão à sua volta para que depois você possa utilizar aquilo. Tente produzir o maior número de provas possíveis. Pergunte o nome do investigador que está ali, narre a situação como está à volta. Nossa, quanta gente aqui
aqui, eu não sabia que eu era ouvido antes numa sala separada, eu imaginava que era de outra forma. Onde está o delegado de polícia? Eu ficaria algemado até que horas? E, em regra, gravadores de voz de aparelho celular, eles interrompem a gravação e salvam ela quando o celular está próximo a ser desligado. Assim, se o seu celular acabar sendo remetido para a perícia, esse áudio provavelmente constará lá em meio aos arquivos observados. Já a segunda prova, ela é produzida quando você é ouvido de forma definitiva perante a autoridade policial. Isto porque a maioria massiva, se não a totalidade das oitivas, depoimentos e interrogatórios atuais são gravados em arquivos audiovisuais. Assim, quando você estiver sendo ouvido, algumas perguntas serão formuladas sobre você, sobre a sua vida, se você tem filhos, quanto você ganha, e na sequência será formulado algumas perguntas com relação ao caso ou ao que você sabe. Quando começarem a serem feitas essas perguntas, você se aproveita do fato de que está sendo registrado aquilo ali numa mídia e que provavelmente ela não será interrompida de forma gratuita e questiona: eu estou sendo ouvido na qualidade de testemunha ou interrogado? Lembre-se que eu já disse para você questionar isso anteriormente. E nesse momento você reitera, porque naquele momento anterior você se utilizou da fala dele para se valer dos direitos anteriormente. E agora você aproveita que está sendo registrado no arquivo audiovisual e registra a informação que vai ser passada para você. É nessa mesma ordem de raciocínio que você, nesse momento, deve perguntar: o meu celular vai ficar apreendido ou eu posso sair com ele daqui hoje? Para aqueles que defendem que o celular deve ser entregue para a polícia porque o sujeito não teme mal algum ou ele não cometeu nenhum crime, por isso mesmo ele não deve temer, vale dizer que esse celular provavelmente ficará em posse da polícia e da perícia científica por aproximadamente 7 a 8 meses. Assim, se a autoridade policial tiver a audácia de falar que o seu celular vai sim ser apreendido, diga, aproveitando a gravação, que você gostaria de ter um recibo e dê as características do celular que está sendo apreendido. É bem provável que você não saiba o número de série ou e-mail do seu celular para dar uma característica específica e única dele. É justamente por isso que o que você vai falar durante aquela gravação é: o meu celular, por exemplo, é um Samsung modelo tal, ele é de cor preta, ele está com uma capinha de tal cor, tem um trincado em tal local, a capa de abertura, quando ele está na tela de bloqueio, é uma foto de tal situação, e de outras características que você se lembrar do aparelho. E é importante ver esse relato porque, na prática, não raras das vezes, e eu inclusive já participei de um mandado de busca e apreensão em que encontrou um celular diante de mim, mas foi relatado a obtenção de outros 3. E dentre os 4 celulares apreendidos estavam um que, em verdade, era de uma testemunha. E, na prática, o celular da testemunha acabou sendo colocado como se fosse um celular buscado e apreendido na residência. Assim, o juiz acaba se deparando com a representação da autoridade policial, ou seja, com o pedido do delegado para quebrar o sigilo dos dados do telefone. Muitos irão dizer que tudo isso que eu estou dizendo aqui não tem qualquer importância prática. Em regra, isso é verdade, afinal, depende de você provar que houve um prejuízo em razão daquela ação. Entretanto, o que está posto em debate aqui é como se portar sem ser esculachado diante de uma situação como essa e como produzir provas sem estar afrontando a polícia. Para além disso, a produção dessas provas, do recibo e da gravação, muito provavelmente vai te auxiliar em muito em recuperar esse celular muito antes daqueles 8 meses.